Ações que eliminam os acidentes de trabalho. Tudo bem? Eu sou Rodrigo Monsil e estou com você aqui em mais uma aula palestra online da nossa CIPAT Online. E nesse vídeo a gente vai entender e aprender algumas ações que ajudam a eliminar os acidentes da nossa vida, do nosso trabalho. Por isso, fica comigo que você vai aprender muita coisa nova aí. Bom, para começar, eu preciso falar um pouquinho do meu trabalho como mágico. Aqui, nessa videoaula, nessa CIPAT Online, é mais fácil quando eu preciso fazer mágica. Então, todo final de aula, eu faço uma mágica para vocês aqui. Só que é mais fácil porque eu posso gravar quantas vezes eu quiser, eu posso errar sem problema nenhum, é só eu cortar, gravar de novo e tá tudo certo. Porém, quando eu faço uma palestra ao vivo, uma plateia ali na minha frente, e onde eu faço 2, 3, 4, 5 mágicas durante uma palestra, eu não tenho a segunda chance de refazer a mágica. Se eu errar, errei. Em muitas palestras que eu vou, o público está assim, em 180 graus. Tem pessoas na minha frente, tem pessoas do meu lado, tem pessoas do outro lado, e algumas vezes tem pessoas até atrás de mim. Um técnico de som ou o pessoal da equipe fica atrás de mim. E eu preciso estar preparado para todas essas situações para que eu possa fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Porque o trabalho de mágico eu acho que é um dos trabalhos mais ingratos que existem, porque ninguém torce pelo mágico. Quando eu vou fazer um show, quando você vai no circo ou você vê um mágico na sua frente, você nunca torce para que o mágico acerte. A gente sempre fica torcendo, né? Tomara que ele erre, vou descobrir como é que é o segredo desse cara aí. E é o mundo todo contra o mágico. Então, quando eu começo uma apresentação de mágica, sou eu contra todas as pessoas ali. Só que, na verdade, não é uma disputa, e sim uma guerra saudável, onde as pessoas querem descobrir o meu segredo e eu tenho que fazer o meu trabalho com tanta excelência que as pessoas não descubram como eu faço. É fácil isso? Claro que não. Fazem 14 anos que eu faço e toda vez é única. Porém, numa apresentação ao vivo, eu preciso ter algumas ações que eliminam os riscos que eu tenho de errar ou de expor o meu número ali, ou seja, que eu sofra um acidente de trabalho. O meu acidente de trabalho é quando uma mágica dá errado, é quando eu erro alguma coisa, e eu preciso ter ações para isso. Por isso que dizem que os mágicos sempre têm uma carta na manga. É um pouco verdade isso. A carta na manga que nós temos é o conhecimento de saber sair de uma situação onde a gente está em risco, onde a gente está em perigo de ter o nosso trabalho revelado, digamos assim. E então nós precisamos ter saídas para que as pessoas olhem e falem assim, nossa, não consegui descobrir como que ele fez. Essa é a carta na manga do mágico. Porém, como na palestra que a gente fala sobre gambiarras e sobre improviso, nada disso é feito como gambiarra, mas sim como uma técnica de improviso. Nós já estamos preparados para tomar algumas ações se caso necessitar. E é exatamente isso que eu vou trazer para dentro dessa palestra para você. Eu não sei qual é a sua situação, qual setor que você trabalha e o que você faz, mas você precisa ter cartas na manga, você precisa ter ações. Quando algo estiver dando errado ou quando parecer que vai dar errado, você já precisa estar preparado para que coloque essas ações em prática e assim você elimine o risco de acontecer algum acidente ou alguma situação perigosa. Então você precisa literalmente fazer mágica. Fazer mágica não é simplesmente estralar os dedos e as coisas acontecem sem que eu tenha controle nenhum. O mágico ele tem controle do início ao fim de tudo que ele está fazendo, inclusive do que ele está falando e do que as pessoas estão pensando. Na maioria das vezes, o mágico sabe o que as pessoas estão pensando. Não porque ele está lendo o pensamento. Na maioria das vezes, é porque ele já conhece o cérebro das pessoas e ele sabe que todo mundo funciona da mesma forma. É como se eu falasse para você, olha aqui nesse momento. Mesmo sem eu te conhecer, eu sei que o seu olho nesse momento foi para minha mão. Quando você vai com seu olho para minha mão esquerda, eu não preciso ler o seu pensamento, mas eu sei porque é um comportamento humano. As pessoas tendem a ir aonde o mágico sugere que elas olhem, mostrando, falando. E isso não é só o mágico, qualquer pessoa. Então o mágico, já prevendo a reação das pessoas, o que pode acontecer, ele toma algumas ações. Você também, você precisa prever as situações. Você precisa prever aonde existe o risco, aonde existe o perigo de um acidente acontecer e tomar ações para que aquilo não se concretize. Essa é a carta na manga que todo trabalhador precisa conhecer e precisa dominar. Cuidado com aquilo que rouba a sua atenção. O que eu quero dizer com isso? O ser humano, ele tem a capacidade do multifoco. O que é o multifoco? As mulheres têm esse multifoco um pouco mais desenvolvido, que é desenvolver várias atividades
e conseguir trocar a sua atenção muito rápido com essas coisas. O que eu quero dizer é, ninguém, nem homem nem mulher, ninguém consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O que as mulheres conseguem bem melhor do que os homens é alternar a atenção entre uma coisa e outra. Então ela consegue cuidar do fogão enquanto assiste televisão, enquanto fala com a mãe, enquanto cuida dos negócios, enquanto olha no celular. Porém, todas essas ações são feitas alternadamente, não ao mesmo tempo. Por mais que a gente acredite que sim, só que o nosso cérebro não consegue se dividir e fazer duas coisas com 100% de perfeição ao mesmo tempo. Por isso, quando você divide a sua atenção entre duas atividades, você está colocando 50% e 50% de atenção nessas duas coisas. Ou você foca em um, ou você foca em outro. Ao mesmo tempo não dá. Por isso, cuidado com distrações, principalmente se você tem 10, 15, 20 anos de trabalho. Quanto mais tempo de experiência você tem, mais a gente fica no automático. O que é ficar no automático? É igual quando você aprende a dirigir. No começo, quando você está aprendendo a dirigir, você fica ali, nossa, é tanta coisa para fazer, volante, pedal do freio, acelerador, embreagem, trocar de marcha, olhar no retrovisor, arrumar o cinto. É tanta coisa que parece que você nunca vai conseguir. Depois que você aprende, quanto mais você dirige, mais automático fica aquilo. Então você já não precisa pensar mais qual é o pedal que você precisa pisar, qual é a quantidade certa que você precisa colocar pressão sobre o acelerador, aonde que ficam as marchas, como você precisa fazer, qual seta que eu faço para ligar o pisca. Você não precisa saber de mais nada disso, você faz de forma automática. Quando você precisa, você executa. O nosso cérebro ele trabalha assim. Para economizar energia, ele coloca algumas funções em piloto automático. E no nosso trabalho é a mesma coisa. Quando você executa uma atividade por muito tempo, o seu cérebro, para economizar energia, coloca essa atividade em modo automático. E toda vez que você precisa repetir essa ação, você já vai como se estivesse dirigindo. Só que aí que está o problema. Porque como você está no piloto automático, qualquer coisa pode te distrair. Um celular vibrando, o relógio que você fica olhando toda hora para ver qual é a hora, alguém que grita, um barulho que acontece, alguém que fala o seu nome, uma fofoquinha que está acontecendo ali perto, qualquer coisinha tira a sua atenção. Então muito cuidado com as distrações. Por causa do multifoco, a gente acha que consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Então a gente acha que consegue trabalhar e mexer no celular, trabalhar e prestar atenção no que o outro está falando, quando na verdade a gente não consegue. Ou você faz mais ou menos as duas coisas, ou você foca e faz apenas uma bem feita. E eu vou te provar isso. Eu quero fazer um desafio para você agora. Eu vou mostrar daqui a pouquinho uma imagem. E nessa imagem vão ter várias figuras, vai ter uma foto, vai ter imagens, vai ter paisagens, vai ter várias coisas e vão ter algumas formas geométricas, triângulo, quadrado, retângulo, círculos. E o que eu quero que você faça é o seguinte, eu vou te dar uma tarefa. Você precisa contar quantas bolinhas vermelhas eu tenho nessa próxima imagem que eu vou te mostrar. Apenas bolinhas vermelhas, não é para contar outra cor ou outra forma que seja vermelha, que sejam bolinhas e que sejam vermelhas. Só que você só tem 10 segundos para isso, ok? Nossa, Rodrigo, mas é pouco tempo. É exatamente assim que funciona a nossa vida. Você não tem um prazo para entregar suas atividades? Você não tem uma meta para cumprir? É exatamente isso. O seu objetivo e a sua meta é contar quantas bolinhas vermelhas tem nessa imagem e você tem um prazo, apenas 10 segundos para fazer o seu trabalho da melhor forma possível. Desafio aceito? Vamos lá então, se prepara, se arruma na cadeira e vamos lá. Quando eu falar já, você começa a contar quantas bolinhas vermelhas tem nessa imagem em apenas 10 segundos, ok? Então vamos lá, 1, 2, 3 e já! Ok, pronto. Já acabou o tempo, apenas 10 segundos você teve para contar quantas bolinhas vermelhas tem nessa imagem. Agora eu quero ouvir de vocês. Ouvir não, porque eu não posso ouvir, né? Por mais que eu seja mágico, mas eu quero que você responda. Quantas bolinhas vermelhas você viu nessa imagem? Podem ter pessoas que veem 6 bolinhas. Algumas pessoas veem 7 bolinhas vermelhas. Outras veem 8 bolinhas vermelhas, algumas veem 9 e algumas até conseguem enxergar 10 bolinhas vermelhas nessa imagem. Quantas que você conseguiu enxergar? Eu tenho certeza que se você mostrasse essa aula para os seus amigos, eles vão ter percepções diferentes. Então eu não vou te deixar na dúvida. Vamos descobrir aí quantas bolinhas vermelhas que tem nessa imagem. Vamos lá. Então olha só, aqui nós temos uma, aqui tem mais uma, 2, aqui 3, aqui 4, 5, 6, 7 e 8 bolinhas vermelhas. Muito bem! Então se você disse que nessa imagem tinham 8 bolinhas, muito bem, parabéns, você acertou.
Mas você reparou que nessa imagem o cara tem 12 dedos? Olha só, você percebeu isso? Olha só lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 dedos. É isso aí! E sabe por que você não reparou que esse cara tinha 12 dedos? Exatamente, porque você estava focado em contar bolinhas vermelhas. Então nem sempre ter foco é bom. Por quê? Porque a mão estava mais iluminada, estava mais próximo da tela e mesmo assim você não viu que o cara tinha 12 dedos, porque você estava focado contando bolinhas. A gente não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. O acidente é assim, às vezes ele está na nossa cara, na nossa frente, está chamando a atenção, só que você está tão focado que você não consegue analisar o risco. Por isso, cuidado com a desatenção. Se você ficar prestando atenção em outras coisas, talvez você não veja o que está ali na sua cara. Foco, ele é bom, porém você precisa estar atento a tudo que está acontecendo à sua volta, para que assim você consiga prever e ter a sua carta na manga, tomar ações para eliminar acidentes. Interessante como o nosso cérebro funciona, né? E isso só acontece porque nós temos dificuldade de prestar atenção aos detalhes. Muita atenção aos detalhes na sua vida, no seu trabalho, porque são eles que fazem a diferença. Seja nos relacionamentos, na sua vida pessoal ou no seu trabalho, os detalhes fazem toda a diferença. O que difere uma ação segura de uma ação de risco, de um acidente de trabalho, são detalhes. Na maioria das vezes, os acidentes acontecem não são por coisas gigantescas, mas são por pequenos detalhes, pequenos fatores que as pessoas não prestaram atenção. Seja por comportamento humano, ou seja um fiozinho que estava desencapado, uma máquina que estava um pouquinho enferrujada, um parafuso que estava soltando e a pessoa não se ligou no detalhe e é ali que mora o acidente. Por isso, muita atenção. Sabe por quê? Porque um simples detalhe pode fazer toda a diferença. Detalhes fazem a diferença na nossa vida, no nosso trabalho e no mundo todo. Muita atenção a eles. Confie em você, mas nem tanto. Confiar em você é você saber que você conhece o seu trabalho, tem experiência e confia no seu taco. Isso é bom. Porém, quando a confiança é em excesso, ela acaba sendo prejudicial. Porque aí a pessoa começa a se achar, ela acha que já tem todo o poder do mundo. É igual o cara que dirige a 120 por hora numa curva, sem cinto de segurança e fala assim: eu tenho experiência, eu já dirijo há 20 anos, eu nunca bati, eu nunca atropelei ninguém, eu nunca tomei uma multa. E ele começa a tomar atitudes irresponsáveis. Para que a gente tome ações que eliminem riscos de acidente, nós precisamos sim ter a confiança de que a gente faz o nosso trabalho da melhor forma possível, porém que mesmo assim o risco de acidente existe. Então não confie tanto em você, porque nós somos humanos. Tem aquele dia que a gente não tá legal, tem o dia que a gente tá sonolento, que a gente não tá muito bem, que a nossa cabeça tá meio avoada e ali um acidente pode acontecer. Lembra dos detalhes? Atenção aos detalhes. Então, nunca confie demais, porque quando você confia demais em você, o seu cérebro te coloca em piloto automático. E nós já vimos que isso é um risco muito grande. Resumindo então a nossa aula de hoje, sempre ligue o desconfiômetro quando se fala em segurança e em detalhes. Para que você possa tomar ações realmente seguras, você precisa ter esse conhecimento de que o seu cérebro é poderoso, porém ele não consegue fazer duas coisas ao mesmo tempo. Ele sempre vai ter que dividir a atenção com esse multifoco e isso é um grande perigo. Quando você faz bem o seu trabalho, a gente corre um sério risco de ter uma autoconfiança, uma confiança em excesso e aí se torna prejudicial e a gente começa a relaxar no nosso trabalho. Sempre esteja atento a todos os lados, tudo o que está acontecendo, o seu ambiente, as pessoas que estão à sua volta. Só assim você vai conseguir prever algum risco e tomar as ações necessárias para que você não sofra nenhum acidente. E para que a sua mágica não seja revelada, você precisa ter sempre a sua carta na manga. E a sua carta na manga é isso, fazer o seu trabalho com excelência, com atenção, cuidando dos detalhes, cuidando de cada pedacinho que complementa o seu trabalho, o seu dia a dia. Assim você vai fazer a sua rotina ser muito melhor e muito mais agradável. E já que nós estamos falando de detalhes, eu quero fazer essa mágica para você e eu vou te ensinar como que ela é feita. Então vamos lá. Essa mágica é muito simples, você vai usar apenas dois objetos, uma caneta e uma bala. Pode ser uma moeda também, mas eu vou usar aqui uma bala. E o que eu vou fazer é muito fácil. Eu vou deixar essa bala aqui na minha mão e contar até 3. No 3, essa bala vai desaparecer completamente. E eu prometo que eu não vou usar nenhum truque de edição, corte de vídeo ou alguma coisa assim. O vídeo que você vai ver é um vídeo único e real. Por isso, muita atenção para você poder aprender e fazer para seus amigos também. Vamos lá? Então você vai pegar a bala, colocar ela na sua mão e apenas contar até 3 assim. 1, 2 e 3. E
Só um pouquinho, nem sempre funciona da primeira. Vamos lá de novo. Atenção, 1, 2 e 3. E, opa, mas a caneta que sumiu, desapareceu? Não, na verdade a caneta tá aqui, ó, na minha orelha, aqui atrás o tempo todo. Mas agora sim vamos fazer para valer. Vai lá. 1, 2, 3 e pronto. Num passe de mágica, a bala desaparece completamente. Sem mangas, sem truque nenhum. Quer aprender como é que faz? Talvez você já tenha imaginado mais ou menos qual é o sistema, mas eu acho que você não pegou todos os detalhes. Vamos lá. Nessa mágica, como eu falei, você vai usar apenas uma caneta, lápis, lapiseiro, que você tiver, e um outro objeto menor que você possa colocar na sua mão. O segredo é você virar o seu corpo, você não pode fazer essa mágica de frente, você tem que fazer ela com o seu corpo virado. E a mão que está a caneta tem que ficar aqui atrás, onde ela possa se esconder, para você colocar ela lá na orelha. Então, se você fizer assim, as pessoas vão ver, ou assim. Por isso, o jeito certo é essa posição. Mão aqui e essa mão sempre vindo aqui atrás. 1, 2, 3, sempre escondendo aqui atrás. Na primeira vez, você faz de conta que errou. 1, 2, 3. Nossa, não deu certo, se desculpa com a pessoa, fala, eu vou tentar de novo. E na segunda vez, a atenção dela vai estar mais focada na mão, porque ela quer ver a bala desaparecendo. Então você conta 1, 2 e no 3 você coloca a caneta atrás da orelha e volta com a mão vazia. Quando você faz isso, você fala, nossa, a caneta desapareceu. E daí você fala, não, estava brincando, a caneta está aqui. E nesse momento você vai se virando e agora essa mão fica escondida. E quando você mostra a caneta, você também vai abaixando essa mão e coloca a bala lá dentro do seu bolso. E já volta com ela vazia. Entendeu? Mostrou a caneta, enquanto as pessoas estão com foco aqui, você esconde a bala lá no seu bolso. Tira a caneta e volta com a mão vazia. Pronto. Agora é só você falar, agora sim. 1, 2, 3, um assopro e a bala desaparece completamente. Treine, faça para os seus amigos e posta o vídeo, marca o Rodrigo Monsil lá que eu quero ver o seu resultado. Lembre sempre, nós não conseguimos fazer duas coisas ao mesmo tempo, por isso, muita atenção. Faça o seu trabalho da melhor forma, com atenção e focado naquilo. Assim, nós teremos a segurança que a gente tanto deseja e que a gente tanto espera. Um abraço, até mais e abracadabra.